Agora no programa Shekinah, Fato da Semana. Fato da Semana. Amém. Glória a Deus, pastor Davi. Glória a Deus, queridos. Nessa tarde, eu estava conversando com o pastor Mauro essa semana e sobre o Fatos da Semana. E a semana passada eu estava orando a Deus, a nossa igreja está num propósito de oração. E pela madrugada Deus colocou um texto bíblico no meu coração que está lá no livro de Neemias. O capítulo de número 4, do versículo 12 ao 14. Eu não vou ler porque o texto é um pouco extenso e eu quero falar um pouco sobre esse assunto. E nesse texto, queridos, Neemias, ele tinha ido para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. A cidade tinha sido queimada, a cidade tinha sido... o povo tinha sido levado cativo, e depois de 70 anos, Neemias recebeu o direito, dado pelo rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, que naquela época era imperador mundial, para ele reconstruir a cidade. E quando ele chegou ali, ele teve muita oposição. E diz a palavra de Deus que dois camaradas especificamente, chamados Sanbalat e Tobias, eles começaram a tentar desanimar as pessoas acerca da reconstrução dos muros. E de tanto ataque, de tantas palavras negativas, o povo começou a desanimar. Então a Bíblia fala que Neemias, ele reuniu os líderes da cidade, que eram os príncipes, e ele começou a motivá-los, a encorajá-los a fazer a obra de Deus, a reconstruir a cidade a partir dos muros. E isso eles fizeram em 42 dias. Agora, o que me chama a atenção foi uma expressão que ele usou que vale para nós nos dias de hoje. Ele disse assim, lutai por vós, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E interessante, pastor Mauro e Hugo, o que ele fez para motivar essas pessoas? Ele colocou cada um para reconstruir o muro na frente da sua casa. Tinha várias casas dentro da cidade. Então ele falou assim, você mora aqui, então você vai reconstruir o muro na sua frente. Você mora aqui do lado direito, você vai reconstruir o muro na sua frente. Ou seja, a pessoa estava construindo e reconstruindo a muralha e olhando para a sua família. E aí para mim é uma lição muito especial. Por quê? Quando nós fazemos, e o assunto hoje é muito pertinente porque está falando de trabalho, quando nós trabalhamos pensando na nossa família, quando nós fazemos a obra de Deus pensando na nossa família, quando nós oramos pensando na nossa família, a nossa vida, a forma que a gente faz aquilo muda completamente. Então ele deu uma outra orientação para aqueles homens. Ele disse, olha, em uma mão vocês vão colocar uma ferramenta para vocês trabalhar. Quem é pedreiro vai trabalhar com a colher, aquele que é marceneiro vai trabalhar lá com o formão, vai trabalhar com machado, vai trabalhar com uma outra ferramenta, uma serra, um serrote, mas na outra mão vocês vão estar com uma arma, porque se o inimigo vier contra vocês, vocês vão poder se defender. Enquanto o inimigo não vem, vocês constroem. Então, irmãos, qual que é a outra aplicação que eu faço disso para a nossa vida? Enquanto nós trabalhamos para Deus, com a palavra, com o louvor, com a adoração, com o evangelismo, nós precisamos estar armados com as armas espirituais. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo disse para a igreja em Éfeso, ele disse para ela tomar toda a armadura de Deus, para que ela tivesse preparada para enfrentar todas as astutas ciladas do diabo. E ele começou a enumerar as armas espirituais que a igreja em Éfeso deveria usar e que nós também podemos e devemos usar nos dias de hoje, pastor Hugo e pastor Mauro. Ele disse assim, tomem o capacete da salvação, tomem a couraça da justiça, peguem o escudo da fé, cinjam os vossos lombos com a verdade, prepare os vossos pés com o evangelho da paz e, acima de tudo, peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele conclui a recomendação para a igreja dizendo o seguinte, depois disso vocês devem fazer 3 coisas. Vocês devem continuar orando, vocês devem perseverar e vocês devem estar vigilantes. E essa é a palavra que eu quero deixar para as nossas famílias nesse final de ano. Então, eu mandei um texto para vários amigos meus, para os grupos pastorais com a palavra que Deus me deu, publiquei na minha página no Facebook e mandei para todos os membros da nossa igreja a palavra que Deus colocou no meu coração, que era para nós lutarmos pelas nossas famílias, irmãos. O diabo está furioso querendo destruir o seu lar, mas ele só vai ter êxito se você baixar a guarda.
Se você se levantar na unção de Deus e do Espírito Santo, Satanás, irmãos, não vencerá o seu lar, a sua casa e a sua família. Mas em Cristo você já é mais do que vencedor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a palavra que Deus colocou no meu coração era para nós lutarmos de 4 formas. Primeiro, adorando. Segundo, orando. Terceiro, vigiando. E quarto, usando a palavra de Deus. E é esse o conselho que eu quero deixar para você que está nos acompanhando, seja pela rádio ou seja também pelas redes sociais. Que Deus abençoe seu lar e a sua família. Lute pela sua família, lute pelo seu lar, lute por quem você ama. Deus está do seu lado se você usar as armas espirituais. Deus abençoe, queridos. Esse foi o Fatos da Semana. Glória a Deus.